Então, continuando com a resolução dos livros, a gente já resolveu o livro de quinta série, agora a gente vai para o da sexta série, ou sétimo ano. E como sempre, a gente tem que ver qual é que é a proposta do autor e os conteúdos que a gente vai ver. Só queria lembrar uma coisa para vocês também, né? Eu comentei em alguns vídeos que, assim, a minha ideia para o canal antigo, quando tinha uma resposta muito estúpida de alguém, assim, um comentário que era só para incomodar, não era uma crítica, não, era só para estar lá, sabe, no meio do resto ali para encher a paciência. A minha ideia no canal antigo era responder isso com um pedaço de uma música, uma letra que eu escolhesse, assim, coisa que às vezes combinava com o que o cara disse ou não. Só que daí eu pensei o seguinte, bom, se eu fizer isso só para comentário negativo, o que, que vai acontecer? Se você acaba dando um reforço positivo para essas pessoas, com o tempo, né, o canal vai se encher desse tipo de comentários só de sacanagem, né? Porque o ser humano é assim. Então, para não ocorrer esse tipo de coisa, então, se você comentar uma coisa que eu não tenho como responder, eu vou lá e vou colocar um pedaço de uma letra de música mesmo, o teu comentário sendo positivo, neutro, não importa. Se eu não tenho como dar uma resposta direta para ele, eu vou, que é a mesma coisa de um comentário estúpido, né? Que é só para incomodar, tu não tem como responder aquilo, não faz nem sentido tu gastar tempo pensando em responder. Então eu vou colocar um pedaço de letra de música só para combinar, né, com a parte negativa que eu tenho interesse em sacanear também, né, com um pedacinho de letra de música e ajuda no engajamento. Então, tendo avisado isso, para você não pensar que eu sou dodói da cabeça, mais do que eu já sou, então, então vocês estão avisados. Vamos seguir aqui? Vamos dar uma olhada. Sexta série, beleza, lindo e belo. O que a gente tem? Apresentação. Por que é bom olhar esse tipo de coisa aqui nos livros? Porque o autor, aqui os professores que escreveram esse livro, ou o professor, acho que esse aqui só tem um, aqui ele vai te dizer para quem que é o livro que ele escreveu. Qual era a intenção dele ao escrever esse livro aqui. Então não adianta nada pegar um livro que ele não é para ti. Ou seja, as questões não são questões difíceis, daí tu tá esperando que tu pegue enunciados bem elaborados, questões que foram escritas por aquele autor e não coisas que foram pegadas de vestibulares e simplesmente jogadas dentro do livro para aumentar o número de exercícios nas listas, né, para ele poder botar na capa lá, este livro tem 1.200 questões. Aí tu vai olhar 1.100 dessas questões são só questões às vezes muito aleatórias de vestibular. Então, é importante julgar o livro a partir do que ele coloca aqui na apresentação. Por exemplo, peguei um livro de graduação que agora já não cito mais nomes aqui, mas que os autores falam que o livro deles veio para preencher uma lacuna que tinha em relação a outros livros do mesmo assunto. Aí tu olha pro livro e fala: tu teve coragem mesmo de escrever isso? Que o teu livro veio para preencher uma lacuna? Sério? Eu não sei não, cara. Acho que os outros autores que já vinham escrevendo a esse respeito estão bem, sabe? Eu acho que os livros estão muito bem no lugar deles. O teu não é muita pretensão falar uma coisa dessas de uma porcaria de livro, mas enfim. Vamos olhar o que esse autor aqui tem para nós. Os 4 volumes dessa coleção, destinada às 4 últimas séries do primeiro grau, foram enriquecidos a partir da experiência em sala de aula e de algumas sugestões de colegas. As características básicas da obra são as seguintes: cada capítulo está assim esquematizado: desenvolvimento da teoria, exercícios resolvidos, exercícios propostos, exercícios complementares e testes. Então é isso aqui que tu deve esperar em cada parte de conteúdo que ele vai apresentar para nós. Então tá, a teoria é exposta numa linguagem... eu tenho que também aprender a ler, né? Vamos lá, vamos respirar fundo e vamos de novo. A teoria é exposta numa linguagem clara e sucinta. Concordo, é um livro realmente o primeiro que a gente resolveu, estava nesse estilo aí mesmo. De acordo com o nível a que se destina, sem, no entanto, abandonar o rigor necessário
ao tratamento da matéria. Os exercícios resolvidos servem de apoio aos conceitos teóricos. Nesse caso, sim, os exercícios são bem simples, pelo que a gente viu no primeiro livro dessa obra aqui, e de fato servem sim. Os exercícios resolvidos e os exercícios propostos apresentam uma sequência crescente de dificuldade. Sim, não, talvez, quem sabe. A maioria deles, sim. Outros, por exemplo, algumas questões de vestibular que nem eu comentei, lá tinha a questão 18, 19 e 20. As três tratavam do mesmo assunto. A questão 18 era muito mais complexa, muito mais difícil de resolver do que a 20. Eu até parei o que eu estava fazendo quando eu resolvi a questão 20 para comentar isso daí. Eu falei, cara, olha, não faz sentido, a primeira parte é muito mais complexa do que as outras duas questões. Essas questões foram todas tiradas de vestibulares. Então, a pessoa que organizou a lista naquele momento ali, você perdeu um pouco. Pelo menos é a minha opinião. Em qual vídeo tá isso? Eu não lembro. Lamento muito, mas eu não lembro. Mas tá aí no meio dessa play, de todos os vídeos que a gente já gravou dessa parte aqui. Enfim, então eu concordo com isso. Boa parte das questões sim segue essa progressão aí de dificuldade, mas no meio ali tu encontra coisas bem estranhas, tá? O que não invalida o livro, tá? Não tô dizendo que seja ruim o livro. Isso aí, esse negócio de um negócio, essa dificuldade progressiva às vezes é difícil, cara. Quando tu pega questões de vestibular, é complicado. E aí tu vai dizer assim pra mim, não, mas espera, tu tá julgando o negócio, mas, pô, o que é difícil pra ti não é difícil pra outras pessoas. O que elas acham fácil, tu pode achar difícil, é verdade. Mas eu considero uma questão difícil pela quantidade de passos que tu precisa utilizar para resolver ela, quantas linhas tu vai ter que usar para resolver, e a quantidade de ferramentas que tu precisa utilizar para resolver. Então, assim, quando eu disse que a questão 18 era muito mais difícil do que a 19 e a 20, é porque ela definitivamente tratava do mesmo assunto e cobrava muito mais coisas do que as outras duas. Inclusive, tu resolvendo ela, tu resolveria as outras duas certamente. Então, por isso, nesse caso, essa progressão de dificuldade, às vezes com essa coisa de estar pegando questões daqui e dali de vestibular e não e jogando numa lista assim sem tomar todo aquele cuidado, às vezes pode acontecer isso, né? Tu ter essa quebra aí nessa progressão. Mas bem. Tá. Constitui inovações da obra. Capítulos curtos. Os capítulos longos da edição anterior foram eliminados pela divisão do assunto para proporcionar interrelação e revisão mais constantes. No primeiro livro eu concordo, capítulos curtos, e sim, tá revisando as coisas, tem exercícios que te cobram coisas anteriores, mas isso é a matemática, né? Aquela escadinha, tudo que tu aprende no início tu vai continuar usando depois, então tu vai aprendendo devagarinho, mas aqueles conteúdos iniciais tu vai utilizar eles depois. Então tá bom. Séries de exercícios totalmente refeitas, apresentando os mais diferentes tópicos de questões. Para ensino fundamental tá bom, eu não vou reclamar, tá? A proposta desse livro aqui não é ser um livro que tente trazer as questões mais difíceis para crianças resolverem, mas na parte de te ensinar os conceitos, até agora para mim tá bom. Exercícios resolvidos intercalados nos exercícios propostos. Sim, tá. Para que o aluno tenha neles um suporte ao refletir sobre dificuldades encontradas. Tá bom. Inclusão de testes de vestibulares adequados ao tratamento dado à matéria nessa coleção. Essa parte aqui de colocar questões de vestibulares é bom também, para te ter uma noção do que está sendo cobrado por outras pessoas, por outros autores, não, que não só a pessoa que escreveu aquele livro, né? Então ele te ensina a resolver as coisas e tu tenta resolver perguntas que não foi ele que criou. Então foram outras pessoas que criaram aquelas perguntas e tu, baseado no que tu aprendeu com ele, tu vê se tu é capaz de responder aquelas questões. Tem esse seu lado positivo.
Tá, então agradecemos antecipadamente todas as críticas e sugestões que nos forem enviadas. Eu, assim, ser bem sincero, para esse livro, crítica não tem, sabe? Eu não diria não use esse livro. É um livro normal, tá? Faz o que a vasta maioria deles fazem. Lógico que se tu estiver realmente buscando um negócio mais aprofundado sobre esses assuntos aqui, tu vai encontrar livros melhores, com mais questões, com exemplos, um monte mais de exemplo, a explicação mais aprofundada de cada parte. Mas assim, no geral, é um livro que está na média, já é o suficiente para nós, né, fazer a nossa revisão. Então, o que a gente tem aqui no índice? Temos conjunto dos números inteiros relativos, tá? Relativo não seria aquela fração que se tu divide daria um número inteiro, tipo 4 dividido por 2? Não sei, só tô falando, tá? Não sei, não vem me gritar comigo e nem me julgar, eu só tô pensando alto aqui. Adição e subtração nos inteiros, acho que o Z é inteiro, multiplicação e divisão, tudo bem. Potenciação e raiz quadrada nos inteiros, legal, a gente tem que rever todas essas coisas, né? A gente tava resolvendo questões por conjuntos números naturais, agora já fica mais interessante. Conjuntos dos números racionais relativos. Tá, então esse aqui deve ser racional, seria as frações. Relativo, talvez sejam esses os... Aí eu vou parar de tentar adivinhar as coisas, porque nem tudo dá pra saber. Então, adição e subtração, beleza, tu vê as operações, equações do primeiro grau, isso aqui é muito interessante, aparece em tudo que é canto do ensino médio. Problemas do primeiro grau, como uma variável, tá, isso aqui tranquilíssimo de fazer. Produto cartesiano, não tem problema nenhum. Sistema de equações com duas variáveis. Razão, proporção, regra de 3, porcentagem, juros simples e medidas. Razão, proporção, regra de 3, porcentagem, juros simples. Cara, tu tem que saber isso daqui. Pelo menos um pouquinho, cara. Um pouquinho tu tem que saber. Não tem, isso aqui não tem discussão. Essa parte aqui aparece, fora esse juros simples aqui, essas outras coisas aqui tu vai usar com muita frequência. Mas muita frequência mesmo. Então tá aí, medidas. Parece ser um livro interessante. Vamos seguir a vida então. Conjunto dos números inteiros relativos. Observe que no conjunto dos números naturais a operação de subtração nem sempre é possível. É verdade, o conjunto dos números naturais, de fato, 3 menos 5 a gente não tinha o que fazer no livro anterior. Então, para tornar sempre possível a subtração, foi criado o conjunto dos números inteiros negativos. É verdade, cara. Os bancos precisam ter um jeito de demonstrar o quanto tu deve para eles, né? Eles vão ter que criar números para fazer isso. Tá? Reunindo os números negativos, o zero e os números positivos, formaremos o conjunto dos números inteiros relativos. Então inteiro relativo é isso, então. Tá bom. Então vamos anotar aqui, né? Vou botar o Z, que vai ficar meio pobre, né? Eu não vou estar procurando uma letra certinha para representar aí. A gente representa com esse Z mesmo. Então esse conjunto ficaria o quê? Menos 2, não, pera lá, aqui. Põe a vírgula. 1, 2, 3 pontinhos aqui. Então seria isso, menos 1, vírgula, 0, vírgula. E tem que botar mais um. Vamos colocar mais um, mas geralmente tu omite esse sinal aí. Mais 2 e 3 pontinhos aqui para indicar que isso aqui vai até o infinito e além. Então é isso, são os números inteiros. E aqui, por que essa zero tá separado ali? Não, tá assim, tá certo. Então vamos lá. Importante, os números inteiros positivos podem ser indicados sem sinal de mais, de fato. O número 0 não é positivo nem negativo, tá bom? Volta, tá?
positivo nem negativo. Beleza, então tá certo. Exercícios. Observe os números do quadro. Menos 15, 6, menos 1, 0, 54, arará. Quais são números inteiros negativos? Menos 15, menos 1, menos 93, menos 8, menos 72. Quais são números inteiros positivos? Se o 0 não é nem negativo nem positivo, ele está fora. Então, o que tiver mais aqui. Então, mais 6, mais 54, mais 12, mais 23 e mais 72. Aí a resposta tá aí. Olha, se é a primeira vez que tu tá assistindo um vídeo aqui deste canal, eu não estou nem aí pra porcaria da resposta. Eu não tô olhando pra resposta. E até porque a vasta maioria das coisas que a gente vai ter que fazer aqui, eu vou ter que mostrar o porquê, né? Então, tu tem que ter a capacidade de focar nas coisas, né? Eu estava olhando pra cá. Quando tu vai ler um livro, tu não fica olhando todas as linhas do livro ao mesmo tempo. Tu consegue focar nas palavras que tu quer ler naquele momento. Então aqui se eu estiver lendo, observe os números do quadro, não vou estar olhando aqui embaixo ao mesmo tempo qual o número inteiro, tudo junto, não. Eu foco nessa parte aqui, a gente tem essa capacidade. Então só para te avisar, mas a resposta aqui, eu não estou olhando, tá? Pouco me interessa a resposta que tá aí. Na verdade interessa porque a gente tem que olhar para ela aqui para ver se está tudo certinho. Outra coisa que dá para te perceber é que esse livro aqui foi digitalizado, mas ficou bem melhor, né? Tem partes aqui que estão excelentes comparado com o livro anterior que a gente resolveu. Tá, 2. Qual o número inteiro que não é nem positivo nem negativo? Ele diz pra gente, pô, o 0. Né? Escreva-os com símbolos matemáticos. Mais 7. Isso aqui, ó, outra coisa. A gente está fazendo um resumo. Então, eu não vou fazer todas essas questões muito simples aqui. Isso daqui, se a gente está vendo um resumo de todo o conteúdo do ensino fundamental, com toda certeza que tu já sabe. Se tu lê mais 7 menos 4 que tu sabe como representar isso, né? E não precisa perder tempo com esse tipo de questão que uma criança que estaria usando esse livro pela primeira vez e vendo esse conteúdo pela primeira vez ia achar muitíssimo relevante ver como é que ela tem que fazer. A gente já passou por isso, então não precisamos passar de novo. Tá, escreva a leitura dos seguintes números inteiros. 8 negativo, eu já ia dizer menos 8 já ia começar completamente bem. Então é 8 negativo, 6 positivo, tá bom. Então o número primeiro, depois tu indica se é positivo ou negativo. Quais das seguintes sentenças são verdadeiras? Vamos lá, vamos olhar para as sentenças e ver. Mais 4, a gente já viu que tu pode ter a opção de escrever ou não o 4 com o sinal de mais aqui do lado, né? Menos 6 com certeza não é igual a mais 6, né? Estão em lados opostos aí da reta, então um está à esquerda do zero e o outro está à direita. Menos 8 também, diferente de mais 8, não tem nem o que ver. É só para te situar na situação. Mas aqui, 72 de fato é diferente de menos 72. Tá, nada demais, já sabemos dessas coisas. Quais das seguintes sentenças são verdadeiras? Ó, então o que ele está te dizendo? Que provavelmente que isso aqui é uma revisão. Uma baita revisão, inclusive das coisas de conjuntos lá. Bom, se a gente tem uma igualdade de conjuntos, significa que todos os elementos deste conjunto aqui, do primeiro que está à esquerda do sinal de igual, tu tem que conseguir encontrar eles aqui dentro do outro conjunto, todos. Então se tu olhar para o zero, tu vem para cá e fala, tá, o zero está aqui também, é um elemento que pertence a esse conjunto aqui. Aí tu olha para o 5, tu vem para cá e fala, ué, cadê o 5 aqui? Não tem? Então eles não são iguais. Então a condição é essa, todos os elementos que estão dentro de um conjunto têm que estar dentro do outro e vice-versa, tá? Se aqui tivesse o 5 dentro desse conjunto também, o elemento 5, e a gente olhasse e falasse, tá, o 0 tá aqui dentro, o 5 também, mas aí ele ainda tem esse menos 5 junto. Aí tu tem que fazer o inverso, tu tem que olhar para os elementos deste daqui e ver se estão todos dentro do primeiro conjunto à esquerda do sinal de igual. O 0 tá, tu fala, tá, o 0 tá aqui, tu olharia o 5 imaginário que a gente criou, olharia e veria, tá aqui o 5 também, e aí o menos 5. E não achei. Que pena, então eles não são iguais. Nesse caso B aqui a gente tem uma igualdade, 4 e mais 4, né, mesma coisa, dá para representar
de um ou de outro jeito ali o número, então a gente geralmente omite esse sinal aqui. Muito bem, então é igual esse daqui, 6 e 15, de novo. Tu vai procurar o 6, já parte desse daqui, ó. Então vamos lá, esse elemento, 6, tá dentro desse conjunto aqui? Não, não tá, só tem o 15 e o menos 6. Que pena, então eles não são iguais, lamento. Tá, agora já tá começando a sarnear já, porcaria. Já tá começando a pular as páginas, já não tá legal, pô. Tá, e os outros aqui vai seguir o mesmo baile, tá? Esse daqui, por exemplo, a D, que são iguais esses dois conjuntos, todos os elementos que estão no primeiro tu encontra no segundo e vice-versa. Então, se é isso. Por que esse aqui não é... por que essa afirmação aqui que está dizendo que esses conjuntos são diferentes é falsa? Vamos lá, vamos olhar os elementos aqui. O 6 eu encontro dentro desse daqui? Encontro, tá aqui o 6. O menos 4 eu encontro, tá aqui. O menos 4 tá aqui também. E o 8 também. E tem mais algum elemento dentro desse segundo conjunto? Não, não tem. Então são só esses 3 elementos mesmo. Ou seja, esses conjuntos são iguais, eles não são diferentes. E a F também de novo. Então isso aqui é uma revisão daquela parte de conjuntos lá que a gente viu no primeiro livro. Tá ótimo, fizemos ela, passamos no teste. Parabéns. Parabéns para nós. As temperaturas acima de 0 graus Celsius são representadas por números positivos e as temperaturas abaixo por números negativos. Represente as seguintes situações com números inteiros relativos. 5 graus acima de 0, bom, acima, né, pô, positivo, não precisa nem ver. 3 graus abaixo vai pegar sinal negativo. Isso aqui, de novo, isso aqui a gente, além de ser uma parte da nossa vida, esse tipo de coisa aqui, uma boa contextualização, né, já está acostumado em falar em temperatura, mas para quem, uma criança que estaria vendo isso aqui pela primeira vez, realmente isso aqui ia apresentar alguma dificuldade para a pessoa até ela assimilar essas coisas. Mas a gente já não é mais criança. Nós somos adultos. Nas agências bancárias, os créditos são representados por números positivos. É, o banquinho, né? Sempre tem que ter. E os débitos por números negativos. Represente as seguintes situações com números inteiros relativos. Crédito de R$35, seria mais 35, débito e tu tá devendo 35 e se não pagar os juros começam a crescer em cima disso daqui. E aí tu vai ver depois de sei lá, 3 meses tu já tá devendo até o rim. E já não tem como pagar a tua conta que começou com a dívida de R$35. Impressionante o trabalho que os juros fazem em cima desse dinheiro aí. Quando a gente tá devendo, né? Mas não, quando tu coloca, bota R$35 numa conta lá pra te ver. 20 anos depois tu tem... facilita tu tá devendo, porque ainda tem o dinheiro da manutenção da conta que tu tem que pagar, né? Então, de fato, passou um ano, tu estaria com a dívida. Imagina, botar dinheiro numa conta, passou um ano, tu vai lá olhar, tu tá devendo. Mas é assim a vida, né? Represente com números inteiros relativos às seguintes situações econômicas. Lucro, aí é mais. Prejuízo, menos. Que legal. Ganhei, mais. Eu não tô debochando, tá? Isso daqui que eu falei, para uma criança é uma coisa mais... muitas dessas palavras aqui que ela vai ter que decorar, a gente, por força do hábito, a gente já decorou tudo isso daqui, né? Tu já sabe falar em dívida, em lucro. E, então, pô, em depósito, isso aí, todas essas palavrinhas tu já utilizou na vida e sabe muito bem como representar os sinais dos números ali. Então lá, subconjuntos do Z, né? Que seriam os números inteiros. Vamos destacar alguns subconjuntos de Z. Conjunto dos números inteiros não negativos, né? Que é igual aos números naturais, né? O conjunto dos números naturais. Conjunto dos números inteiros não positivos. Já que o zero não é nem negativo nem positivo, ele fica aqui, né? Mas, incluindo o zero. Tá, mais é o maisinho. Não, pra te tirar ou colocar o zero, tu botaria um asterisco em cima do Z, né? Pra indicar aqui.
que não tem. Beleza, tá? Conjuntos inteiros positivos, tá? Daí tiro com asterisco aqui, tiro 0. Conjuntos inteiros negativos, asteriscozinho também. Tá, então por isso que o 0 se mantém nesses dois aqui. Porque se ele não é nem positivo nem negativo, não tem problema ele ficar aqui dentro junto, nessa primeira parte, que são o conjunto dos números inteiros não positivos. O 0 também está aqui, né? Ele não é positivo. Ah, mas ele não é negativo. Mas não é isso que está dizendo aqui, rapaz. Isso aqui é o conjunto dos números inteiros não positivos. Então, o 0 também não é positivo, ele pode ficar aqui dentro em paz. Então, é por isso. E dos inteiros negativos dele está fora, né? Muito bem. O símbolo indica a exclusão do 0. A gente já viu isso quando estava tratando dos conjuntos naturais. Escreva o que representa cada símbolo. N é o conjunto dos números naturais. Bom, conjunto dos números não negativos seria só o mais? Porque se tu botar o asterisco, daí seria o dos positivos, né? E então esse aqui seria o conjunto dos números não positivos. Números inteiros, desculpa, tá? Não. E aqui com o asteriscozinho seria só os positivos, né? Inteiros positivos. Tá, 2. Utilizando os símbolos de pertence e não pertence, relacione. Menos 7 e 7. E menos 7 pertence e z, tá? Desculpa. Tá, o menos 7 pertence ao conjunto dos números inteiros, o 15 também, o menos 4, tudo mais. Menos 4 pertence ao conjunto dos números inteiros não positivos, ou seja, o 0 também está aqui dentro desse conjunto. Sim. E assim, a gente está passando um pouco por cima dessa parte de conjunto que a gente já viu. E eu percebi que se eu começar a toda vez que fala de um assunto que a gente já viu, se eu ter que retornar para ele, querer dar exemplos daquilo ali, a todo momento a gente não vai terminar esse resumo tão cedo. Então, coisas que a gente já viu e que não são tão relevantes assim, que tu deveria saber, então eu meio que vou passar por cima. Quando for um assunto que eu sei de igual, isso aqui aparece bastante no ensino médio também, tu precisa, isso daqui não é tão fácil de entender, a gente vai revisar, né? Não tem problema nenhum. Inclusive na hora de estar resolvendo as questões, eu não vou simplesmente passar por cima de tudo, eu vou justificar o porquê que eu estou fazendo a questão daquele jeito e tudo mais, não te preocupa. Então, menos 4 e o z mais aqui não, né? Porque esse z mais seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Incluindo o 0. Então, é o conjunto dos números inteiros não negativos. Vamos ver se temos por aqui. Temos aqui. Conjunto dos números inteiros não negativos. Inclusive, aí tu sabe, né, que o menos 4 não está ali, não pertence. Tá, então, de resto aqui, ó, mesma coisa, né? Perguntas em relação aos elementos de um conjunto, a gente já viu isso daí. Então, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros? Sim, o conjunto dos números naturais é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, está contido sim nos inteiros. Relacione os conjuntos por meio dos símbolos de... Cliquei ele foi. Eu cliquei ele foi. Esse é o problema. Tá, então vamos voltar. Relacione pelos símbolos de contido, está contido ou não está contido. 0, 3, menos 3, 7, menos 10. Está contido no conjunto dos números inteiros. Todos esses elementos também. Quer dizer, este conjunto aqui está contido no conjunto dos números inteiros e esses elementos dentro desse conjunto pertencem ao conjunto dos números inteiros. O que mais? 100 menos 200, também. Tá, e o z menos, né? Que seria 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Sim, então esses elementos aqui pertencem a esse conjunto e este conjunto inteirinho está contido dentro do outro. Como é que a gente considera que um... tá aí eu voltando para as coisas.
Como é que eu considero que um conjunto está contido dentro de outro? O que tem que acontecer? Vamos pegar, por exemplo, esse aqui. 1, 2, 3. Este conjunto, ele está contido... Não, mas não você, meu bem. Não você. Contido, será que eu tenho? Tem. Esse conjunto está contido dentro desse daqui. 0, 1, 2... Opa. 2, 3, 4. Por quê? Qual é a condição? Todos os elementos que estão dentro deste conjunto têm que pertencer a esse conjunto aqui também. Todos. Se eu olhar para cá, o 1, eu tenho que encontrar o 1 aqui dentro também. Olhar o 2 aqui, ele tem que estar aqui dentro. Então, e é só isso, para um conjunto estar contido dentro de outro. Não precisa fazer o reverso, né? Não. Basta que todos os elementos desse conjunto estejam dentro desse aqui também. Tu pode dizer que esse conjuntinho está contido dentro do outro. Muito bem, estou eu aqui revisando coisas que eu falei que não ia fazer tanto, mas a vontade é maior, né? Eu não consigo. Tá? E aqui, basicamente, tu estaria fazendo essas daqui para ver se tu entendeu, né? Tu gravou quais são todos os subconjuntos do conjunto dos números inteiros. Então, o asterisco significa que não tem o zero, logo, se aqui tem o zero, dentro desse conjunto não tem, então ele não está contido ali. Aí com a resposta é fácil. Pois é, com a resposta é fácil, mas tu já vai ver que isso vai mudar bastante. A gente vai ter que fazer um monte de continhas, aí não basta ter a resposta, tem que mostrar o caminho que tu precisa trilhar para chegar lá, né? Então, representação dos números inteiros na reta. Vamos traçar uma reta, marcar o ponto O, o ponto 0, né? Ou ponto O. Ah, eu não sei. À direita do ponto 0, com uma certa unidade de medida, assinalaremos os pontos correspondentes aos números inteiros positivos, e à esquerda, com a mesma unidade, assinalaremos os pontos que correspondem aos números inteiros negativos. Tá bom, então tem a mesma distância de um para o outro, tanto para um lado quanto para o outro. Muito bem. Quanto valem os números A, B e C representados nas figuras? Ah, daí tu teria que contar, né? Tu teria que vir aqui. Vamos lá. O ponto C, ele está a uma unidade de distância aqui do zero, à esquerda. Então, menos 1. Aqui seria o menos 2. Aqui o menos 3, né? Tá certinho já. Menos 4 seria aqui. Menos 4 unidades de distância do zero. E o ponto A está a menos 5 unidades de distância do zero. Porque está à esquerda, né? E a direita aqui, vamos ver. Então, se aqui é 0, aqui uma unidade de distância, a direita então é positivo. 2, então o B está a 2 unidades aqui de distância do zero, que a gente sempre vai tomar como referência. Então é 2, né? Aqui 3 unidades, 4 unidades, faz todo sentido. Então, só voltando, o A é menos 5, o B aqui seria 2 unidades à direita, então, e o C, menos 1, né? Menos uma unidade, ou uma unidade à esquerda do zero. Tá aí o C menos 1, mais 2 o B, e menos 5A. Vamos para o próximo aqui, que agora a gente não vê a resposta, né? Então temos o C por ali, nus, tem A, tem B, o 0 tá aqui, tá. O B, menos 1, né? Tá a uma unidade de distância à esquerda do zero. E aqui essa seta indica qual é que é a parte positiva, né, que tu tá tomando como referência. Então, se a cabecinha da seta tá para cá, tá te dizendo que, então, se tu for se deslocando aqui para a direita, né, em direção à cabecinha dela, tu tá indo para a parte positiva. Então. E como aqui a gente já tem o zero, então aqui seria 1 e aqui seria 2, né, mais 1 mais 2, 2 unidades de distância. Então, o B é menos 1, B igual a menos 1, tá, unidade à esquerda. Menos 2, menos 3, então tá aqui o A. Ai, mas tu tinha o menos 4 para usar como referência, por que tu veio contando daqui? Porque a pessoa, quando tem dificuldade, tem que começar
bem devagarinho, tá? Se tu sabe que do zero, o zero é a referência, então cada unidade que tu for para a esquerda é menos 1, né? Tá se deslocando uma unidade à esquerda, então você vai tirando 1 aqui. Então, mas desloquei a unidade, eu sei que aqui é menos 1, eu sei que aqui nesse risquinho é menos 2, 3 unidades então de distância do zero, eu sei que esse risquinho aqui é o menos 3, então A é menos 3, B é menos 1, temos aqui já o menos 4, menos 5, esse risquinho, menos 6, menos 7, menos 8, então o C é menos 8. Tá? A menos 3, B menos 1 e C menos 8, viu? A gente tem que começar pelo bem devagarinho, cara. E a C, bom, vou vir pra cá, porque eu não faço questão de ver escutar. Beleza, então nessa daqui a gente não tem o zero, não foi dado pra gente, mas a gente tem esse mais 5 aqui como referência, é o que a gente vai usar. Então cada vez que eu me deslocar para a esquerda, eu vou subtrair 1. Então aqui é mais 5, aqui vai ser mais 4, mais 3, mais 2. O C é mais 2. Mais 1, 0. Então aqui é o 0. Bem aqui. Então se aqui é 0, bem embaixo do sinal do menos 8, para não esquecer, aqui é menos 1 e o B é menos 2. Ah, mas tinha um menos 3 aqui para tomar como referência. Bom, pelo menos a gente fez certo. Então, A menos 1, B menos 2 e o C mais 2. Vamos ver? A menos 1, B menos 2 e C mais 2. Quando tu tiver que desenhar gráficos e tudo mais, tu vai usar essas coisas aqui. Isso aqui é importante, é interessante de saber localizar os números aqui na reta, não ter problema com isso. Então ficamos por aí. Os números inteiros, escreva números inteiros compreendidos entre 1 e 7. Se eles estão entre, acho que tu não consideraria o 1 e o 7. Deixa eu só ver, porque tem coisinhas que não, tu não considera. Se ele está entre esses números, não. Vou fazer só um pouquinho, só um pedacinho, né? Tá, então para A, ele quer números inteiros compreendidos entre 1 e 7. Então temos o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E mais nada. São todos aí que estão entre o 1 e o 7. Vamos verificar. 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Menos 3 e 3. Tá? Vou fazer a B também. Pega um número negativo. Só para não dizer que a gente não tentou. Um pouquinho. Vamos lá. Então se está entre o menos 3 e o 3, vai ser menos 2. Menos 1. 0. 1 e 2. Então esses números estão entre o menos 3 e o 3. Tem mais algum? Acho que não. Então fica por isso. Entendemos como fazer, vamos ver se está certo. Menos 2, menos 1, então é isso aí. Então a gente compreendeu. Se compreendemos, está ótimo. Responda. Ah, tem resposta, ele tem que dar um zoom aqui. Qual é o tá. Então ele está fazendo uma baita revisão de todos os assuntos que a gente viu. Qual o sucessor de mais 8? Mais 9. Qual o sucessor de menos 6? Soma 1, né? Sucessor mais 1, então menos 5. Menos 6 mais 1. Menos 5. Vamos ver se está certo essas duas. Mais 9, menos 5. Tudo bem. Então tá bom. Qual é o sucessor de 0? Tranquilo, só somar 1. Então seria 1. Mais 1, né? Desculpa. Tem um sinalzinho. Escreva em Z o antecessor e o sucessor dos números. Aqui é. Enfim, tá, vamos pegar aqui, vamos pegar essa daqui. 54, né? Antecessor 53 e sucessor 55. Menos 68. Antecessor subtrai 1, menos 68 menos 1 dá menos 69. E o sucessor deste número
é menos 67, né? Sucessor, tu soma uma unidade, então menos 67. Vamos ver? Então 53 e 55, 54 fica no meio, menos 69, daí menos 68 e menos 67. Muito bem, então é isso. E o resto, paciência. Carolina pegou um elevador no segundo andar do subsolo. Não, pera lá. No segundo subsolo e desceu no terceiro andar. Então, espero que isso aqui não seja isso aqui seja a figura que a gente precisa representar. Então, quantos andares ela percorreu? Beleza. Então, ela percorreu este andar, pegou o elevador aqui, sobe 1, sobe 2, sobe 3, sobe 4, sobe 5. Percorreu 5 andares. E o Ida tem dificuldade, né? Eu sempre tenho dificuldade nesses problemas que falam, percorreu. Mas daí eu penso, mas conta o primeiro andar onde ela já estava como andar que ela percorreu? Sabe? Eu não. Eu, eu penso como se fosse uma caminhada e a tua linha de partida seria aqui, né? Daí bem na cabeça aqui, né? Bem em cima do elevador aqui, antes de chegar no outro andar. Aí eu fico pensando, cara, ela percorreu, mas ela saiu daqui. Ela já se encontrava nesse lugar. E aí é uma dificuldade que eu tenho. Mas isso aí a gente vai lidando com o tempo. Então, saindo daqui, vai né? 1 aqui, 2, 3, 4. Eu tô bebendo? Eu tô contando certo. 1, 2, 3, 4, 5. É, né? Tá, não conta esse dela. Então, para percorrer seriam os outros andares. 1, 2, 3, 4, 5. É isso? Faz sentido? Eu acho, né? Porque se fosse uma linha de partida, esse dela não deve contar, não pode contar como coisa. Porque ela já tava nele, né? Eu acho, pra mim é 5. Vamos ver o que dá. E é os mesmos 5 de Jocelyn. Tá, então não conta este, só conta os outros. Beleza, então. Claro. Se ele já disse, né? Começa no menos 2 e vai até o mais 3. Então, se a gente traçar uma reta aqui para tentar entender. Aí ele alinhou, lindo. Vamos botar aqui. Aqui é o 0. Aqui é o 1. Aqui é o 2. E aqui é o 3. Aqui é o menos 1. Menos 2, que foi o disco que é onde ela começou, né? Menos 2. 3. Então ela percorreu aí esse primeiro espacinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom. Então é isso. Vou fazer distância final, que seria o 3, menos posição final, menos posição inicial. Eu sempre tenho dificuldade com essa parte aqui. Vocês vão ver isso, tá? É um probleminha. Então 3 menos o menos 2. Posição final menos posição inicial. 3 menos menos 2. Então vai dar 5, né? Também, olhando para o desenho, fazendo a posição final, a posição inicial, menos a posição inicial, chegaria na mesma conclusão. Que legal, que legal. E qual é a conclusão? Que eu tenho probleminhas com esse tipo de coisa. Números opostos ou simétricos. Tá, na reta numerada, os números opostos estão a uma mesma distância do zero. Então, menos 1 e 1 e mais 1 são opostos. Muito bem, tá bom, entendemos então. Observe que cada número inteiro positivo ou negativo tem um correspondente com sinal diferente. Tá bom, menos 1 é o oposto de... mais 1 é o oposto de menos 1, ou vice-versa e tudo mais. Tá.
O oposto de zero é o próprio zero. Então, a única consideração que a gente teria que guardar na cabeça. Tá, e aqui... Bom, pelo menos a gente tem essas aqui que não tem a resposta. Vamos pra cá. O oposto de mais 18 é menos 18. De menos 15 é mais 15. É só trocar o sinal, né? Só trocar o sinal e acabou o baile. Muito bem. Qual o oposto de 5 negativo mais 5? Ah, tá. Essas aí tem a resposta. Então, vem pra cá. Qual o oposto de mais A? Menos A. Qual o oposto de menos X mais X? E se a gente seguir o que ele falou ali, de tu ter os números na reta e ter essa simetria, né? De existir um oposto, então vamos colocar, por exemplo, vamos considerar aqui que bem por aqui é o nosso zero, tá? Aqui é o zero, aqui eu vou botar uma setinha, cabecinha da seta, para indicar que aqui é a parte positiva, tá? A partir daqui do zero, o resto é positivo. Então, ele diz que a gente tem o mais A por aqui. Então, se eu puder conseguir escrever certinho, eu agradeço. Então, eu tenho mais A por aqui. O que eu sei? Eu sei que existe do outro lado aqui um mesmo valor, só que com sinal negativo. Então, seguindo o que a gente viu, eu sei que do outro lado, que a esquerda do zero tem que ter um menos A. Tá? E a gente viu isso, o desenho do círculo aqui, né? Indicando, não é bem o que eu queria fazer, mas mas é mais ou menos o que o livro mostrou pra gente. É que eu troquei de ponta aqui as coisas, né? Que a gente tem o desenho aqui, ó. Cadê a jossa? Tá aqui, ó. Então, eu sei que se eu tenho um número à direita do zero, é garantido que existe outro à esquerda a mesma distância do zero aqui. Mesma distância aqui, eu sei que tem outro que eu consigo encontrar, só que com valor negativo, né? Mas com sinal negativo, mas é o mesmo número. Então se é garantido que existe isso, se ela está me dizendo que ela, né? Eu já tô... Foi um cara que escreveu esse livro, não tem ela. Se o professor está me dizendo aqui que existe um mais A, eu sei que existe um menos A. Tá? Do mesmo jeito que se tiver aqui o menos X, né? Que era o da outra ali que ele falou. Então opa. Deixa eu escrever. Se tem o menos X aqui, eu sei que certamente a mesma distância do zero, só que do lado direito, eu sei que existe um mais X. Serenamente. Ah, mas isso aí a gente já sabe. Pois é. A gente já aprendeu isso há tempos atrás, mas não custa nada pra revisar um pouco essas coisas. Tá bom, e temos os opostos e o zero aí, é o próprio zero oposto dele. Lindo. Então se a gente voltar pra cá, não é dessas questões, né? Então, o oposto de A é menos A, o oposto de menos X é mais X. Responda, qual é o oposto de um número positivo? Número negativo. Qual o oposto de um número negativo? Número positivo é um correspondente. Negativo, o oposto de um número positivo. E é o seu correspondente, de fato, positivo. Então tem uma maneira correta de falar. E não é um número negativo, né? Qualquer. Definitivamente é o correspondente dele. Então eu estava errado como sempre. E a vida é desse jeito mesmo, fazer o que, né? Então o valor absoluto de um número inteiro relativo é um número natural que o representa sem o sinal. Então o valor absoluto de mais 5, né, o inteiro relativo aqui, seria só o 5. E a gente representa isso desta forma, tá? Módulo aí. Então a gente botaria dois tracinhos aqui, por exemplo, menos 2. A gente teria que o valor... Como é que ele está chamando mesmo? O valor absoluto ou módulo desse número é só o 2. E a parte número natural, né, ali que ele representa. Se a gente tivesse, por exemplo, né, mais 7, talvez. Será que não fica feio? Acho que não. Mais 7, então o módulo desse número, ou valor absoluto, seria só o 7.
número natural. Então é isso, muito bem. E é isso aí, não tem mais nada para nós ver, né? Vamos lá, já entendemos isso daí. O valor absoluto de zero é zero, tem essa consideração também. Então, se a gente olhar aqui, vamos pegar esses que eu não vi a resposta, né? Para não ficarem gritando e reclamando. O valor absoluto de menos 37. Bueno. Vamos anotar um pouco de coisas, né? Essa é a questão 1. Vamos fazer algumas questões, pô. Então a 1, só que essa é a E. Então, vamos lá. Valor absoluto, então a gente apresentaria assim. De quanto? Menos 37. A minha memória é lamentável. Só lamento informá-los. Então o valor absoluto é simplesmente o 37. E vamos fazer a F, só para garantir que a gente entendeu essa parte. Só para garantir que a gente entendeu. Então, a F é mais 12. E aqui temos o 12. Muito bem. Será que a gente compreendeu bem? Acho que sim, né? 37 e 12, o zero vai ser o zero mesmo. É isso. Menos 37, desculpa, que o valor absoluto de menos 37 é 37. Tá, determine o módulo. Tá aqui, né? Agora ele só tá mostrando. Ele tá fazendo a mesma pergunta pra gente, só que ao invés de escrever por extenso aqui, ele tá representando dessa forma, mas é a mesma coisa, tá? Copie e complete. Copie e complete. Os números menos 7 e mais 7 possuem o mesmo módulo, o mesmo valor absoluto. Se tu tomar o valor absoluto de menos 7 e do 7, vai ser, do mais 7 vai ser 7. Os números mais 3 e menos 3 possuem o mesmo valor absoluto. Os números mais 18 e menos 18 possuem o mesmo valor absoluto, ou módulo, que é 7. Valor absoluto, tá aí. Mesma coisa, que bom que a gente entendeu. Sabendo que módulo de 5, para lá. Que número é? 4. Então isso daqui já começa a ficar interessante. Que nem eu falei, quando a gente vê alguma coisa legal, a gente para e faz. Então, Ctrl B, ou quando for um assunto novo para nós, tá? Nestes livros aqui, a gente vai parar e vai fazer. Então, se o x é igual a 5, ou melhor, módulo de um valor x, então tem um valor aqui dentro, e quando eu calculei o módulo dele, deu 5 como resposta. Então, o que eu posso concluir a partir daqui? Bom, eu não posso te dizer com certeza qual é o valor do x, porque o x pode ser menos 5 e não ia ter problema nenhum. Então o x pode ser menos 5, ou o x pode ser igual a mais 5. Qualquer um desses dois aí apresentaria como resposta o 5 aqui, né? Então eles têm o mesmo módulo, o mesmo valor absoluto, o mesmo módulo, então não dá para te afirmar com certeza qual dos dois é, mas tu sabe que tem que ser um desses dois números aqui, apenas, né? Então é isso que dá para dizer a esse respeito aí. Muito bem, vamos lá, vamos ver. Tá, eu não quero ver a resposta do outro, a gente sobe aqui. Então mais 5 ou menos 5, de fato, o x pode assumir um desses dois valores. Então, de novo, aqui a gente tem o a, módulo do a, igual a 8. Então, se eu tomar o módulo do número aqui, que eu não sei qual é, e obter como resposta 8, a única coisa que eu posso dizer é que ou o a era menos 8, ou ele era igual a 8. A mais 8, né? Igual a mais 8. Eu não posso te garantir qual era o valor dele, mas era um desses dois aí. Com certeza. Mas é isso, nem sempre dá pra ter certezas na vida, né? Então, mais 8 ou menos 8. Cara, o problema é o mouse, eu não sei. O problema é o cara que programou isso aí daqui. O cara... Ó, tem gente que não ganha muito, né, pra fazer o serviço e ainda chega em casa e a mulher tá
saindo com 20 pessoas diferentes ali, enquanto ele trabalha, daí não tem o que esperar, né? Tu olha uma porcaria dessas aqui, qualquer cliquezinho que tu faça, ele troca de página. É triste, mas as pessoas deviam ganhar mais para trabalhar melhor, não fazer esse tipo de coisa aqui. Porque tu precisa mexer, ó. Se tu segurar o mouse, tu mexe aqui a porcaria desse PDF aqui para qualquer canto que tu queira. Só que se tu clicar por acidente, qualquer cliquezinho que tu der, ele vai trocar de página. E aí, pra quê? Pra que deixar essa função habilitada, pô? Deixa como uma opção, uma coisa que a pessoa pode ir lá e marcar. Talvez tenha, talvez possa. Eu não olhei, mas pode ser, mas eu duvido muito, cara, que tenha a opção de tu desabilitar esse negócio, que quando tu der um clique simples aqui, ele não faça nada, ele deixe do jeito que tá. Duvido muito que o cara que programou essa parte aqui desse programa pensou nisso. Tá, então y, o módulo de y é igual a 10. De novo, mesmo raciocínio. Se tu tomou o módulo do número, calculou o valor absoluto dele e saiu como resposta 10, tu não pode dizer que esse número, o valor exato desse número, ele ou pode ser menos 10 ou mais 10. Ele tem duas opções para o y assumir de valor aqui. E o zero, a gente, se deu zero aqui, é garantido, né? O único que é garantido que tu sabe que é zero, então. E é isso, tá? Mais do mesmo. Vamos seguir. Comparação de números inteiros. Observe a representação gráfica dos números inteiros na reta. Tá bom, observei. Tá? Dados dois números quaisquer, o que está à direita é o maior deles, e o que está à esquerda é o menor deles. Por exemplo, aqui entre o menos 2 e o menos 1, o menos 1 está à direita, que ou está mais próximo do zero do que o menos 2. Logo, o menos 1 é maior do que o menos 2. O zero é maior do que qualquer um deles aqui. Ah, mas é zero. Não, mas olha só. Pensa que tu tem uma conta no banco. E aí tu chega lá, vai olhar o extrato lá e vê quanto de dinheiro tu tem. E aí tá lá, bem grandão assim, R$0. Aí fala, pô, não tenho nada. Mas imagina tu ir lá, conferir o extrato da tua conta e tu descobrir que tu tem menos R$200.000 na tua conta. Uma dívidazinha leve no teu lombo, bem leve assim. Qual dos dois é melhor pra ti? Com qual tu se sente mais confortável? Entre ter zero ou ter menos 200 mil dentro da conta? Então, esse não é não é o melhor exemplo, mas é só para te lembrar que zero é maior do que qualquer número negativo. Na vida real, dever R$0 é melhor do que dever qualquer outro valor. Então ele é maior. É maior e tá ótimo assim. Lembra sempre disso. Aí tu não vai esquecer, né? Quando a gente afeta o bolso das pessoas, elas tendem a ficar um pouco mais apreensivas e sensíveis. Então lembra sempre disso. Zero é maior do que qualquer um, ou quanto mais à direita o número tiver aqui, maior ele vai ser. Então, menos 1 é maior do que menos 2. Não é o melhor jeito de fazer tu lembrar disso, mas é o jeito que eu consigo lembrar. Então aqui a gente tem que o menos 2 é maior do que o menos 4. Boquinha aqui, ó, como dizia a minha professora, a boquinha está aberta e virada para ele. Ele é o cara importante e nesse caso aqui ele é o maior. Tá? Então, porque o menos 2 está mais à direita do que o menos 4. O menos 2 está aqui, o menos 4 está aqui. Então, está mais próximo do zero. Também eu gosto de pensar assim, né? Quanto mais próximo do zero, maior é o número. Quanto mais afastado, menor. Mas na prática, o que significa? Se tu estiver comparando dois números negativos, o maior valor aqui, o absoluto desse número aqui, garante para ti que esse número é menor. Quanto maior for esse valor, menor vai ser o número em comparação com o outro. Por exemplo, eu tiver menos 3 e menos 200. Quem é o maior? O que tiver o menor módulo, que seria o menos 3. Então,
Para número negativo funciona desse jeito e tu vai acabar chegando nessa conclusão uma hora ou outra. Então o que ele justifica aqui? Porque o menos 4 está à esquerda de menos 2, tá? E aqui qualquer número, ó, se o zero já é maior do que qualquer coisa negativa, qualquer coisa que seja maior do que zero também vai ser, pô. Então mais 1 é maior do que qualquer número negativo, não precisa nem pensar muito. E aqui menos 1 é maior do que menos 3, porque a gente já viu, está mais próximo do zero. Ou se tu quiser tomar o módulo desses dois números aqui, o que tiver o menor módulo, valor em módulo, né, é o maior número. Para número negativo, mas não precisa, né? Tu rapidamente você dá conta disso, tá? Qual é o maior e menor? Vou dar um zoomzinho aqui. Se ele não completou. Não. Vamos ver a E e a F aqui. Então temos menos 20. Qual número é o maior, né? Qual número maior? Beleza. Então olhar para E. Menos 20, menos 10. Quem é o maior? Menos 10. Tá mais. Porque o 20 tá, o menos 20 está à esquerda do menos 10. Ou porque o menos 10 é mais próximo tá mais próximo do zero. Porque se tu tomar o módulo dessas duas coisas, o módulo do menos 10 vai ser 10. Isso significa que ele é menor e eu devia estar escrevendo essas coisas, porque eu só falar não ajuda absolutamente ninguém. Então, de novo, questão 1. Vamos lá. Então, 1 seria E, essa daí? Menos 20 ou menos 10. Então, tá bom. Menos 20 ou menos 10. Menos 20 ou menos 10. Tá, olha só. O que tu faria se tu não quer uma regra prática que sempre vai funcionar? Para dois números negativos, tá? Então, vamos colocar isso dessa forma aí. Pois se tu estiver comparando o número negativo com o número positivo, tu nem precisa pensar. O número positivo, ou o zero mesmo, é maior do que qualquer número negativo e acabou por aí. Mas aqui, se tu tem dois números negativos, o que tu faria? Tu toma o módulo desses dois números. Então, tu vai ter o 20, menos 20, então aqui, né? O módulo disso vai ser 20. Muito bem. Tu vai dizer, até aí, grande coisa. Pois é, grande coisa mesmo. Então, tu faz a mesma coisa pro 10, pro menos 10. Isso aí vai dar 10. Quem desses dois números tiver o menor módulo em relação ao outro, menor valor do módulo, que aí fica claríssimo que 10 é menor do que 20, então esse vai ser o maior dos dois números. E aí assim, ó, fica a teu critério decidir como é que tu quer gravar esse tipo de coisa e como é que tu vai lembrar. Isso aqui é cobrado, isso aqui aparece eventualmente uma questão ou outra, então tu precisa saber, sabe? Tu tem que fazer pelo menos umas questões para gravar essa partezinha aqui, para te olhar para dois números negativos e falar, tá, esse ali é o menor e o outro é maior, para te não se confundir com isso e não ser um problema na tua vida depois. Não vai ficar aparecendo toda hora, tu não vai ser cobrado desse tipo de raciocínio toda hora, mas eventualmente isso vai te fazer falta. E na verdade talvez eu esteja mentindo, né? A gente tem que fazer gráfico, a gente tem que desenhar, a gente tem que... isso aqui vai ser importante. Então, guarda uma maneira aí de determinar. Eu prefiro pensar que o número que está mais próximo do zero é o maior e acabou. É assim que eu faço na minha cabeça, né? Entre os dois aqui. Então o menos 10 estaria mais próximo do zero. Ou se tu não quiser pensar na parte negativa, só pensa no 10 e no 20. Qual está mais próximo do zero? Qual estaria? Se fosse a reta... Sim, cadê? Se fosse só isso aqui, ó, só a parte positiva. Então 1, 2, 3, 4, 5. Qual deles estaria mais próximo do zero? O 10 ou o 20? O 10. Ou se te pedisse para te comparar dois números negativos, o menos 1 e o menos 2. Mas daí tu só pensa nessa parte, só pensa no número mesmo, não no sinal dele. Então tu teria 1 e 2. Quem está mais próximo do zero? O 1. Então o menos 1 é maior do que o menos 2. Porque o menos 2 está mais afastado. É um jeito de pensar, tá? Eu não sei. Essa é muito complicado, né? O cara mostrar pra pessoa como é que ela deve gravar as coisas, né? Cada um tem uma preferência aí.
para fazer essas gravações, mas enfim. Aqui, entre número positivo e número negativo, tu não precisa nem pensar, tá? Aqui ainda tu vai ter que ver a maneira que tu vai conseguir associar isso, mas número positivo, número negativo não tem, tu não pode ter esforço em decidir quem é maior. Se o número é positivo, já acabou por aí, tá? Então mais 20 com certeza, sem dúvida nenhuma, é maior do que menos 30. Aqui, entre menos 50 e mais 50, de novo, né? Tu não pode nem hesitar nesse tipo de coisa. Tem que falar, que lindo que tem essa questão aí, eu vou acertar. Então, menos 30 e menos 15. Quem é menor? Em que módulo aqui vai ser menor desses dois números se eu tirar o módulo dos dois? Do menos 30 vai dar 30. Do menos 15 vai dar 15. Então o 15 é menor, logo o menos 15 é maior do que o menos 30. Eu sei, tem essa inversão. Se o módulo do número é menor do que o outro, significa que ele é maior do que o outro. Eu sei, eu entendo. É chatinho de decorar, não é tão agradável. Mas se pensar que o menos 15 está mais próximo do zero, então ele é maior. Cada um faz de um jeito, tá? Eu não posso dizer pra você como é que você deveria fazer. Vamos ver aqui. Seja o conjunto A, menos 20, menos 5, 0, 5 e 12. Nossa, pequeno conjunto. Qual é o menor número do conjunto A? É só ver o maior número negativo aqui, vai ser o menor número do conjunto. É o menos 20. Então, eu preciso escrever isso? Não, vai ter que copiar o conjunto, vai dar muito trabalho. Mas tá aí, menos 20, beleza. Qual é que é a outra pergunta? Qual é o maior número do conjunto? O maior número positivo que tu achar por aqui. 15. 15 é o maior número do conjunto. Muito bem. Acabou? Acabou. Acabou, meu bem. O que ele quer que faça? Compare os seguintes pares de números utilizando os símbolos de maior, menor ou igual. Ai, vamos lá. Vamos só olhar, né? Isso aqui a gente já fez. Vamos lá. Menos 8 e menos 2. Bom, o menos 8 é menor do que o menos 2. Menos 2 está mais próximo do zero. Então menos 8 é menor. Temos aí? Então menor, tá lindo. 0 e menos 5. 0 é maior. Assim, ó, mas nem tem o que tu pensar. 0 é maior do que menos 5. Menos 2 e 0. 0 de novo, né? Menos 2 é menor do que 0. Tá aí, menor. Legal. Menos 2 e menos 4. Menos 2 é maior, certamente, do que menos 4. Tá aí o sinalzinho de maior bem no cantinho. Menos 4 e menos 3. Menos 4 de novo. Menos 4 está mais afastado do zero. Menos 4 é menor do que menos 3. É isso. E a M? 5 e menos 5, tu nem pensa, tá? Número positivo, tá à direita do zero, tudo mais, ele vai ser maior sempre. Então 5 é maior do que menos 5. Boquinha estaria virada para o 5 aqui. Né? É isso. Muito bem. Coloque os números em ordem crescente usando o sinal. Cara, isso daqui é coisa que a gente não precisa perder tempo, tá? A gente já olhou por cima, essa parte aqui definitivamente é para crianças mesmo, que nunca viram esse assunto. A gente já foi. Coloque os números em ordem decrescente usando o sinal. E quando isso aqui for cobrado da gente, aí beleza, você vai ser cobrado nas questões e a gente faz. Mas por enquanto não tem a menor necessidade. Existe o menor número inteiro negativo? Calma lá. Existe o menor número inteiro negativo? É um conjunto infinito. Então tu dizer, não, aquele é o menor, não tem como, né, tu falar. Se ele vai se estendendo infinitamente, pô, como é que tu vai pegar e falar, tá, eu achei o último número aqui. O menor. Porque o menor é quanto mais afastado tiver do zero, mais menor vai ser o número, né? Na parte negativa. Mas se o conjunto se estende até o infinito, vai até o menos infinito lá, como é que tu vai pegar um número lá e falar assim, esse aqui é o último do conjunto, se ele é infinito? Então não tem. Então tá aí, não tem como.
Existe o maior número inteiro positivo? Também não tem, né, cara? Ele vai do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai até o infinito e além, para a parte positiva, né? Como é que tu vai pegar um número no final do conjunto e falar, esse aqui é o último número do conjunto aqui? Então ele é o maior inteiro positivo. Não tem como, pô. Conjunto infinito, como é que tu vai pegar o último? Se sempre existe um que é uma unidade a mais. Então, essa é aquela questão do infinito, né? Tu quer... Tá falando em número infinito, então tu fala assim, então pega o maior número que tu conseguir conceber na tua cabeça. Aí tu escolhe ele. Aí eu te digo assim, então, existe um número que é uma unidade a mais do que esse daí. Aí tu fala assim, então eu vou escolher esse número aí. Então, existe outro número que é uma unidade a mais do que esse. Sempre vai existir. Para qualquer número que tu pegue, sempre vai ter um que é uma unidade maior do que ele. Então como é que tu vai escolher? Não tem, cara. Então não tem. Não tem maior nem menor número infinito, positivo nem negativo. Não tem como tu pegar esse número e determiná-lo. Qual é o menor número inteiro positivo? Aqui já é tranquilo, né? Menor número inteiro positivo. O menor seria o que está mais próximo do zero, né? Se a gente está falando da parte positiva, o menor deles é o 1, porque ele está do ladinho do zero ali. O 2 é maior do que ele, o 3 é maior, então para a parte positiva o menor deles é 1. E é mesmo. Quem diria? Qual é o maior número inteiro negativo? É o que está mais próximo do zero. Para a parte negativa, né? A gente já viu isso. O maior número inteiro negativo é o menos 1. É o mais próximo que tu tem do zero. Cadê você? Tá aí, menos 1. Tava esperando acertar, né? Imagina tu errar. Que tristeza. Tá, então passamos por isso. Mostramos que entendemos um pouco. Escreva entre chaves os elementos dos conjuntos. Desenhe a reta para cada caso. Ui, ai que coisa. X pertence aos inteiros, tal que o x está entre o menos 3 e o 3. Essa é a pergunta. Mas tem o exemplo aí. Não, a gente vai tentar fazer. Sem exemplo, com exemplo. A gente sempre tenta resolver os exemplos. Eu já falei para vocês o porquê. Eu passava por cima dos exemplos quando eu comecei a realmente estudar, né, de fato, usar os livros. Então eu olhava por cima o exemplo e falava assim, tá, essa é só a explicaçãozinha ali da parte teórica que ele acabou de demonstrar. Isso aí não é importante. Olhava por cima assim mais ou menos e ia já reto para tentar resolver a lista. Aí não conseguia, né? Aí eu tinha que voltar no exemplo. Então eu perdia tempo por passar pelo exemplo muito rápido, né? Só olhar por cima e ver, não, beleza, ele aplicou. Sem prestar muita atenção. E aí o que foi acontecendo? Com todas essas vezes que eu tinha que recorrer, né? Voltar pro exemplo para ver se eu conseguia resolver as questões, para usar ele como base, né? Aí depois de um tempo eu comecei a tentar resolver o exemplo. Via a parte teórica e já tentava, no primeiro exemplo que ele apresentasse, eu copiava os dados e tentava resolver com base no que ele tinha falado, na parte teórica do livro. E é desse jeito. Mas eu não consigo nem começar a questão, não tem problema. Aí eu ia lá no exemplo e olhava a primeira linha. O que ele fez na primeira linha, quais os dados que ele pegou. Aí eu copiava isso daí e tentava continuar, já a partir dos exemplos. Porque daí quando eu chegava na lista de exercícios, pelo menos eu já tinha uma noção melhor, já tinha tentado resolver, já vi como é que o autor queria que eu fizesse. Não, pelo menos ele mostrou um passo a passo do jeito que ele esperava que a gente também fizesse as questões. E aí as minhas dificuldades diminuíram bastante. Então por isso que eu sempre tento fazer os exemplos. E a gente faz, né, cara? Não tem problema nenhum. E a resposta tá ali, garantida, né? Todo passo a passo. Tu pode ver se tu fez do jeito que o autor pensou pra te resolver ou não, né? Se tu pegou outro caminho um pouco diferente. Tá? Então aqui o que a gente tem? Temos um conjunto que pode ser escrito dessa forma. X pertence aos inteiros, tal que o x está entre menos 3. Então x ele é maior do que menos 3 e menor do que 3. Bom, quer dizer que ele nunca assume esses valores, né?
Então, que conjunto seria esse? Vamos escrever. Ele tem um nome, esse conjunto? Não, não tem nome nenhum. Então, olha, esse conjunto eu posso reescrever dessa forma aqui, ó. Se está entre o menos 3 e o 3 e são números inteiros, então os elementos ali, então a gente sabe que vai ser o menos 2, o menos 1, mas o espaço aqui não, o 0, o 1 e o 2. Então, todos esses elementos aqui pertencem ao conjunto dos números inteiros e estão entre o menos 3 e o 3. São esses aqui. Agora eu esqueci de botar vírgula aqui. E ele quer que represente na reta. Vamos representar na reta. Ainda bem que agora tem esse... né, fazendo curva, né? Daí não tem como ele puxar uma linha reta certinho. Aí, pronto, alinhou. Então, primeira coisa, cabecinha da nossa reta aqui, ó. Para indicar que essa é a parte positiva da coisa. Então, como é que eu vou representar esses pontos? Primeiro, põe o 0. Vou botar o zerinho aqui. Então, agora. Mais um, eu só vou usar um aqui, tá? Senão vai muito tempo. Então, e o 2 por aqui. Aqui a gente bota o menos 1. Serenamente. E aqui o menos 2. É isso, tá aí. Essa é a coisa, né? Bem simplesinho, mas já dá pra ter uma noção. Então todos os pontos aí, né? Todos os elementos que pertencem ao conjunto. Vamos ver como é que o livro fez. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E tá aqui, essa é a solução. Então vamos vir pra cá. Vamos esconder, ele não quer ver respostas, né? Então, x pertence aos inteiros, tal que o x está entre menos 5 e 5. Muito bem, muito bom. Essa daqui a gente vai fazer, tá? Fazer uma boa parte delas porque são importantes, tá? E a gente começa a aprender esse conteúdo aqui, a gente não pode pular isso daqui, tem que fazer mesmo. Depois tu vai ter que traçar gráfico e aí tu já tendo visto essa parte aqui, tua vida vai ser muito mais simples. Às vezes eu sei que parece meio repetitivo, né? Eu ficar falando isso. Nossa, olha, isso daqui tu vai precisar. Entende isso daqui agora. Depois tu não vai sofrer e os outros conteúdos vão parecer ser mais simples do que eles são. Por quê? Porque é uma escadinha, cara. Tu vai ser cobrado das coisas mais simples depois. Aí uma questão mais difícil, vamos lá, um conteúdo mais complicado, ensino médio. A dificuldade dele é que ele vai reunir um monte de coisa numa pergunta só. Tu tem que saber um monte de ferramentas para poder resolver uma pergunta. Tu tem que ter noção de como usar essas ferramentas aí para responder a questão. Aí a questão às vezes, a pergunta em si não é difícil, porque aquelas ferramentas tu já tinha que estar acostumado a usar. Aí como tu tá enferrujado, não lembra, uma coisa que tu viu por cima, aí tu olha para aquilo lá e fala, nossa, isso aqui é muito difícil. Quando na verdade, não, né? Se tu tivesse aprendido um pouquinho de cada coisa ali, tu ia conseguir resolver. E antes que alguém grite, mas é muito conteúdo pro ensino médio, eu sei, eu te entendo. Eu sei perfeitamente, isso aqui é muita coisa. Eu tô focando só em física e matemática. São as coisas que me interessam. Eu sei que se tivesse que estudar história, filosofia, geografia, tudo junto, não, se tu fosse estudar sério mesmo, levar a sério as coisas, tu não ia ter tempo para estudar tudo. Tu não ia ter como ler os livros que o teu professor de história te recomenda que tu deveria ler os livros que o teu professor de filosofia recomendou para ti, falou, cara, isso aqui é muito importante, essa obra definitivamente precisa ler isso daqui. E se tu fosse tentar resolver as coisas de física, de matemática com a mesma seriedade, com o mesmo compromisso do que tu faria com essas matérias. Não tem tempo. Tu tem que aprender a sacrificar um pouco de tempo num canto, um pouco de tempo em outro. Por isso que eu digo que parte de matemática ali, se tu aprender a usar essas pequenas ferramentas agora, no teu ensino médio, numa graduação,
isso daqui não vai ser mais um problema, isso é cobrado, é o mínimo, nem é considerado uma coisa que o professor está te cobrando, sabe? Ele te apresenta uma questão lá que, sabe, sei lá, tu tem que usar 10 15 coisas que tu viu já de matemática ali, mas isso aí nem é considerado como dificuldade para a questão. A dificuldade vai vinda do conteúdo novo que ele te apresentou, da maneira como ele disse que tu tem que resolver aquilo, ferramentas novas que usam conhecimentos antigos. Essas coisas antigas aí de ensino médio nem é contado como dificuldade. É considerado que tu já deveria saber o mínimo, é o básico, não, nem se considera. Então, a mesma coisa acontece para o ensino médio. Tem muitas questões que nem é considerado difícil, sabe? A questão por tu não saber as coisas de matemática, não saber traçar um gráfico, não ter familiaridade com conjuntos, esse tipo de coisa, resolver equaçõezinhas ali de segundo grau. Isso aí nem é considerado uma dificuldade da questão. Tu fala, nossa, a questão é muito difícil. O teu professor vai olhar e falar, mas difícil por quê? Mas eu, não tem, né? Não tem sentido. Por que é difícil? É bem simples. Olha o conteúdo que ele tá te mostrando, é facinho, facinho. Aí, então assim, tem poucos desses conteúdos aqui que se tu aprender agora, tu vai passar o teu ensino médio inteiro de física e de matemática feliz, tranquilo. Ele vai te apresentar um conteúdo novo e tu só precisa se preocupar com a parte teórica daquilo. Porque a parte prática ali de resolver as contas tu já sabe, já usou as ferramentas, já está acostumado com elas. Só precisa se preocupar com a teoria. Ah, se tu multiplicar por delta, por t lá, aí tu só tem que mudar tu tem que mudar o sinal do número no final, quando fizer essa multiplicação por um t aí. Aí vai falar, tá, mas é só isso? O novo é só isso mesmo? E o resto é as coisinhas de matemática que eu já sei? Ele vai te dizer, mas quando tu tiver que multiplicar o teu número por t, ele vai ter que ficar com o sinal negativo. Ele vai falar, tá, é só isso que eu preciso lembrar a mais? Ele, para essa parte do conteúdo é. Então, né, tem coisas que ficam muito simples, sabe? Um passeio no parque, te sobra tempo para outras coisas, para ler um livro, para sei lá, para qualquer outro tareco. Então presta atenção nisso daqui, que isso aqui vai ser muitíssimo útil, mas muito mesmo. Tá, então vamos reescrever esse conjunto aí colocando os elementos dele. Ai, ai, porque eu falo às vezes como se eu estivesse conversando comigo mesmo, 20 anos atrás, 15 anos atrás, dando conselhos, falando, cara, presta atenção, só esse pouquinho aqui que tu aprender a mais e tu vai poder passar o ensino médio inteirinho na parte pelo menos de física, de matemática, sem sofrer. Vai ser simples, vai ser coisa que tu vai olhar e falar, tá, isso eu já vi, isso eu sei fazer. Aí e toda hora aparece, né? Então quando aparecer uma coisa nova, daí tu, bom, pelo menos é só aquilo que tu tem que aprender, né? Tu não tem que estar revisando o conteúdo e falar, eu vi que somar fração, pô, eu já não lembro direito como é que faz uma soma na fração daí. Além do conteúdo novo que tu não entendeu, tu tem que ficar sempre voltando e revisando coisas antigas. Por isso, meus amiguinhos, estudem, prestem atenção nesses conteúdos mais básicos aqui que eles vão aparecer sempre para vocês. Então vamos reescrever esse conjunto. Então tá entre o menos 5 e o 5, né? Tem bastante elemento nessa porcaria. Tem menos 4, tem menos 3, não sei porque eu botei espaço. Tem menos 2, tem menos 1, tem 0, 1, 2, 3 e o 4. Pronto. Todos os elementos aí. Então esse conjunto aqui, que está escrito dessa forma, é igual a esse daqui, tá? Tu pode igualar tanto um quanto o outro. Não vou me repetir nas coisas de conjuntos, né? A gente já viu. Mas vamos ver os elementos aqui, está tudo certinho. Que eu... Ah não, tá. Eu tava olhando a B ali. Eu falei, ué, que eu fiz errado? Começa com 0. Não, mas aqui ó, menos 4, menos 3, vai até o 4, beleza. Mas aí ele quer que tu faça o desenho nos gráficos, e aí ele não mostra aqui. Representar esses pontos na reta, né? Então, será que eu vou usar essa daqui mesmo?
Vamos reaproveitar as coisas, não é mesmo? Então aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui seria 1, 2, 3, 4. Ah, é chato, é demorado, não sei o que. Mas no caderno é rapidinho, pô, tu faz um risco com a régua ali e no instante tu tá com esses números prontos aí, arrumadinho. Menos 2, menos 3 e menos 4. O menos tinha que ficar por ali, né? Pra ficar organizado. Tá, então seria isso, se fosse botar numa reta. Esses pontos aí. Nossa senhora. Nossa, mas é muita coisa. Cristo do céu. Não, deixa quieto. A gente já entendeu como fazer, né? Ah, mas eu não. Esses conjuntos, reescrever os pontos aí, os elementos do conjunto, passar disso daqui para isso, eu não tô conseguindo. Assiste os vídeos anteriores do canal que a gente já fez essa parte, tá vendo? Tu tá sendo cobrado de uma coisa que tu já viu um ano atrás, né? Supondo que tu estivesse no ensino fundamental. Então isso aqui a gente já viu, a gente sabe fazer, vamos pular. Eu tenho que começar a fazer isso, né, cara? Eu não posso ficar revisando tudo, senão não vai dar tempo de resolver esses livros aqui. De fazer toda essa revisão. Aí ele pulou uma página, porque é um corno. Eu digo, o corno ele é um negócio, é complicado, né? O cara não recebeu o direito para programar isso daqui, daí fez isso daí que a gente tá vendo. Escreva cada conjunto nomeado, nomeando os seus elementos entre chaves. Desenhe a reta para cada caso. Isso aqui. Ah, tá. Aqui é só uma variação, tá? X pertence aos inteiros, tal que o x é maior do que menos 5. Então ele vai do menos, não inclui o menos 5, né? Seria menos 4 e assim por diante, vai até o mais infinito. Então ele começa daí e vai até o infinito e além. Vamos só ver como é que ele representaria. Ele botou até o 3 aqui e continua, né? Os pontos que tu colocaria a partir do menos 4 e só vai. Então é só uma variação. Ah, mas isso daí a gente já viu. E bastante. Então, coloque os números em ordem crescente usando o sinal. Não, obrigado. Eu não vou ficar organizando. Olha isso aqui. 5.055 menos 5.000. Não, obrigado. Eu não vou organizar isso. Escreva entre chaves os elementos dos conjuntos. De novo, só a repetição da mesma coisa que a gente já viu. Determine o número de elementos dos seguintes conjuntos. Aqui tu teria que fazer, né? Mesma coisa que a gente viu antes, só que daí contar elementos, pô. Se vai do menos 5 até o 8, mas não inclui esses dois valores, então vai do menos 4 até o 7. 7 menos menos 4, que nem aquela hora que a gente teve dificuldade. Deixa eu só copiar essa daqui, só pra gente fazer uma da 3 aqui, né? Pra mim exemplificar o que tá acontecendo. 3, beleza. Letra A. O que eu tenho? Ele quer que conte elementos, né? Quantidade de elementos que tem no conjunto, de novo, coisa que a gente já viu. Mas bem. Como é que ele representa? X pertence aos inteiros. Canta, galo, canta. Hoje pelo menos é o galo, né? Não é aqueles ganizé miserável. X pertence aos inteiros, mas não é esse Zzinho, é o Zzão. Tal que o X tá entre menos 5 e 8, né? O X está entre menos 5 e 8. Tá. Então, o conjunto que a gente formaria aí começa no quê? Começa no menos 4. Menos 4, vírgula. Menos 3, vírgula. 1, 2, 3. E aqui o que a gente teria no final? 6,7, né? Então tem alguma coisa entre esses... tem alguns elementos aqui entre esses números aí.
Mas beleza, quais são os extremos deste conjunto? Começa no menos 4, porque é maior do que menos 5, o primeiro número maior que menos 5, o número inteiro, seria o menos 4. E o último número aqui, que é menor do que 8, é o 7. Então o que a gente já viu da experiência do elevador lá que a gente fez? Se a gente tem a reta aqui, pedir para ele alinhar essa coisa. A gente tem a reta aqui dos números. Então, vamos dizer que aqui não precisa nem se preocupar, né? Tá, o menos 4, vamos dizer que está aqui. Não vou botar o 0 aí como referência, tá? E aqui a gente teria o 7. Então, quantas unidades tem entre esses dois números aí? O que eu faria? Qual é a distância, né? As unidades aqui, né? Tu, em vez de tu contar ou pegar em referência, o que tu faz? Tu faz o 7, é o extremo final ali, né? O último valor, distância final, menos o menos 4. Menos 4. Se eu pudesse fazer um 4 decente aqui, estaria bom, pô. 7 menos 4, tá. Então é 7 mais 4 é 11. Então eu sei que tem 11 unidades aqui entre esses dois números. Então, é isso, só isso, grande coisa. Então, peraí, vamos ver que hora é agora. 1 hora e 31 minutos. Então o número aqui de elementos desse conjunto é 11. E é isso. Ah, mas eu acho que não tá certo. Bom, aí tu tem que verificar, né, pô. Aí eu recomendo que tu escreva todos os elementos desse conjunto e conte. É um jeito de fazer, né? Mas esse daqui eu acho que é um pouco mais prático de tu resolver. Só tem que saber o primeiro e o último. E aí faz o último menos o primeiro. Ou maior aqui, que seria o 7, né? A parte positiva menos o outro extremo ali que vem do menos 4. Muito bem. Então vamos verificar, né? Porque só achismos não garantem nada. De fato, achismos não garantem nada. E deu 12. E por quê? O 0. Não, mas por que o elevador funcionou? Por que pra cá não funcionou? Hein? Que falha é essa de raciocínio miserável e que não funcionou as coisas, cara? Não. Se é do menos 5, então tá. Então vamos fazer o seguinte. Vem pra cá. A linha aqui. Bota uma setinha aqui. E vamos lá. Aqui o menos 4 estaria por ali. Põe um 0 aqui. Bota a nossa referência. Menos 1. Menos 2. Menos 3. Menos 4. Então menos 4 se encontra aqui. Vamos lá. A gente desenha, a gente tem tempo, pô. 1, 2, 3, 4. Não sai, eu não quero anotar. 5, 6. O extremo é 7 aqui. Tá. Então, quantos elementos teria? O menos 4 é um elemento, né? Menos 3 é outro. Menos 2. Menos 1. 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos lá, vamos contar os tracinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por que a minha conta deu errado, cara? Por que funcionou da outra vez e não funcionou dessa? Se eu fizer só o 7 menos o menos 4, por que não funciona? Se fosse distância, tá? Então distância a gente tá olhando aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. De fato, se fosse distância, tu fizesse assim não funciona, cara. Dá 11, dá 1 a menos. Elemento não. Por quê? É a minha pergunta. Por quê? Se olhar desse jeito dá 11. E se contar os elementos dá 12. 2. Saindo daqui, se tu fosse olhar como se fosse uma distância percorrida, tá? Então saindo daqui pra cá daria 1. Mas aqui eu já passei por 2 elementos, né? 2, 3, 4, 5. Se fosse distância 5 metros, 6 metros percorridos, 7 se tu estiver olhando desse jeito, né? 8, 9, daqui pra cá 10, 11. Então não funciona para o número de elementos do conjunto. Ou melhor, funciona se tu considerar que isso aqui fosse uma distância e que a posição inicial é menos 4 metros e a posição final é 7 metros. Ele perguntar quantos metros ele percorreu. Tu faria o 7 menos o menos 4 para determinar essa distância percorrida aí. 7 menos o menos 4 mais 1. Então se eu somar mais 1 eu tenho o número de elementos do conjunto. Seria 11 mais 1 daria 12. Vamos ver se funciona. Isso aqui é consistente. Então bastaria eu só saber os extremos aqui, subtrair um do outro e somar 1, que eu tenho o número de elementos daí, né? Porque aqui eu estava considerando como se fosse uma distância percorrida. Então vamos ver se é consistente isso e se a gente chega na mesma resposta para outra questão. Então não é para cá que a gente tem que vir. Então aqui o número é 12 elementos. Vamos para a letra B e vamos ver se funciona este método. X pertence aos inteiros e aqui eu tenho esses dois extremos fazem parte do conjunto. Deixa eu copiar aqui. Então, agora além o menos 5 e o 8 também fazem parte. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que eu tenho que trocar esse símbolo por... Puta, agora não tem... Ah, não, tem sim. Tem. Então x menor igual. X é maior igual, né? Não é menor igual. Então... Peraí, só tem uma dúvida aqui. Deixa eu só tirar uma dúvida comigo mesmo. Se eu fizer menor igual... Menor igual desse jeito. Se eu simbolizar desta forma, eu jogar aqui dentro, será que ele transforma? Não. Não transforma porque nem tudo, milagres não são feitos, não tem o que fazer. Tá, então agora a gente teria esse conjunto aí, se a gente fosse escrever os elementos dele, né? Ele começa no menos 5, ele vai menos 4 e assim por diante até chegar em 7 e 8, né? Os extremos estão incluídos aí porque o x é igual a 8 também. Ele é menor ou igual a 8. Muito bem. E aí tu vai dizer assim, bom, seguindo o que a gente viu agora, então, para mim determinar o número de elementos dele, eu poderia pensar que isso aqui é uma distância, né, percorrida. Eu estou primeiro fazendo essa pergunta. Então ele saiu da posição menos 5 metros e se deslocou até a posição 8 metros. Como é que eu calculo essa distância? Faço 8 menos 5. 8 menos o menos 5. Né? 8 menos 5. Mas para mim ter o número de elementos do conjunto, se eu somar 1, aí eu já fico com o número de elementos. Então, o meu número de elementos do conjunto vai ser 8 mais 5, né? Porque menos com menos ali. 8 mais 5 dá 13, mais 1, 14. Então, nesse caso, 14 elementos para o conjunto.
Então eu posso tratar com porque é muito mais fácil, né? Que tu tem que escrever todos os elementos do conjunto para depois. Ah, mas tinha um jeito de determinar o número. Não, não era de elementos, é de subconjuntos de um conjunto, que é 2 elevado a n. E n é o número de elementos que o conjunto tem. Mas para esse caso aqui não ajuda nós. Vamos ver. Então é consistente. 14 funcionou bem. Se funciona bem, então o método funciona, facilita a minha vida. Eu não quero perder tempo com isso. 14. Então vamos fazer a C e a D para ver se você mantém consistente essa forma aí de dizer quantos elementos tem em cada conjunto. Então, C mudou um pouquinho. É tudo variação da mesma coisa. Pô, daí... Bom, mas pelo menos muda um pouco, né? Não é bem a mesma coisa. São variações, né? Não é a mesma coisa. Então, vamos pegar aqui de novo ele, já pra gente não ter que escrever. E agora aqui nesse daqui, o que eu tenho de mudança? X pertence ao Z, só que aí o X é maior do que o menos 5, ele não está incluído junto. Então ele é só maior, não assume esse valor. Não assume, muito bem. Então o que a gente teria aqui neste conjunto, neste caso? Eu teria que ele não começa em menos 5, começa em menos 4 e vai até o 8. Então iria o menos 3, 3 pontinhos, 7 e 8. Quantos elementos esse conjunto tem que ter em relação ao anterior aqui que a gente viu que o 5 também fazia parte? Se nesse caso aqui que o menos 5 fazia parte, ele tinha 14 elementos, nesse daqui ele tem que ter 13, é o que a gente espera, né? Porque o único elemento que foi tirado de fora foi o menos 5. Mas e como é que a gente determina isso consistentemente? Bom, eu penso que isso aí é uma distância, e a pessoa o móvel estava na posição menos 4 metros, e se deslocou até a posição 8 metros. Então, como é que tu determina? Faz a posição final, que é 8, menos a posição inicial, que é menos 4. Mas tu tá usando coisas que não são, que a gente não aprendeu ainda, a gente não aprendeu desse jeito. Pois é, mas é útil, funciona e não é tão difícil de compreender, né? Então, nesse caso aqui, eu ainda somo n igual. Porque assim, ó, se a gente tiver que escrever todos os elementos desses conjuntos, eu pularia essa parte aqui. Porque a gente já fez isso no primeiro livro. Eu não vou ficar refazendo. Mas agora é o conjunto dos números inteiros. E lá tu fez essas coisas para os números naturais. Sério? Tá brincando comigo? Eu nem vou dizer nada. Enfim, aqui eu tenho 8 menos 4, isso aí dá 12, né? 8 mais 4, 12. Só que tem aquele mais 1 ali, que a gente tá considerando, né? Porque se a gente não somar esse 1 junto, dá erro. Então dá erro, fica faltando um elemento. Então, o número de elementos deste conjunto C é 13. Imagina ter que reescrever 13 elementos aí. Não. No caderno dá, no caderno eu aconselho vocês a fazer, mas aqui, pra quê, por quê, como e onde? Vamos ver. 13, perfeito, funciona sempre. Nesse caso, olha aqui já temos uma consideração a fazer. Que é o conjunto dos números inteiros, só que temos o asterisco ali. Cadê o asterisco? Tá aí o asterisco. O que esse asterisco significa? Que tu tá retirando o zero. Aí, o zero não faz parte, então vai ter um elemento a menos no teu conjunto. Então agora, se a gente simplesmente... primeiro vamos escrever o conjunto aqui, né? Quais seriam os elementos. Só que aqui ele muda, né? Aqui ele não inclui o 8. O x não, é menor do que o 8. Então, uma pequena mudança, mas uma grande mudança, por mais pequena que ela pareça. Então ele começa no menos 5, vai para o menos 4, próximo elemento,
vai pro menos 4 a 3 pontinhos, vírgula 6,7, tá? Então, o primeiro elemento é o menos 5 e o último é o 7. Então, de novo, se a gente considerar o que a gente já vinha fazendo, que é como se fosse uma distância, né? Então, tu pega posição inicial, posição final, tu faria, para determinar isso aí, posição final menos posição inicial, que é menos 5. Menos 5, muito bem. Ué, não vai somar 1? Não, nesse caso não. Por quê? A gente estava somando aquele 1 para compensar. Eu não sei por que fazer desse jeito tu não funcionou, né? Tu não tem o número de elementos quando ele dá sempre um número a menos, né? De elementos. Se o conjunto tem 10, se a gente fizer só isso daqui vai dar 9 como resposta para o número de elementos, então tu teria que compensar somando 1. Só que nesse caso aqui ele está tirando o 0. Então esse conjunto aqui vai o valor de elementos dele, se tu fosse escrever todos, tu teria que remover o 0 para depois contar, né, a quantidade de elementos. A gente não quer ter que escrever todos, então a gente está usando esse método. Logo, nesse caso aqui, tu sabe que o conjunto foi removido, o 0 aqui ele não faz parte. Então, tu não precisa botar aquele mais 1 aqui para compensar, né, um elemento a mais, já que o 0 foi removido. Então, só calculando como se fosse uma distância percorrida, tu já vai obter a resposta certinha do número de elementos. Para esse caso em que está faltando um elemento aqui dentro, né? Que daí compensa o que a gente está sempre encontrando um número a menos. Então, tendo dito isso, 7 mais 5 dá 13. 13 elementos. Vamos salvar, vamos verificar. Puta que pariu, o que foi agora? Menos 5, 8. Menos 5, 7. Ah, mas é claro, né? É só tu saber fazer a soma direito, né? Pô. 7 mais 5 dá quanto? Vamos lá. 7 mais 3 não dá 10? Mais 2 dá 12. Então é só somar. Tu só precisa fazer a soma certa. Se tu errar a soma, aí tu erra a questão. De fato, não é nem o método que tu tá utilizando, nem o raciocínio que tu teve. Não. É se tu não saber somar as coisas, dá errado, sabia? A pessoa erra. Impressionante, cara. Fico impressionadíssimo com isso. Dados os conjuntos. Determine. Nos. Ah, tá. Aqui ele já fez, né? Ele escreveu os elementos. A união com B. Bom, de novo, revisão da parte de conjuntos. Quando é que a gente vai fazer isso? Nunca. Porque a gente já viu, isso aqui são coisas muito básicas. Ah, mas eu não vi. Bom, tem os vídeos, pô. Tem horas e horas e horas de vídeo aí dessa parte de conjuntos. E se tu não tiver satisfeito só com os vídeos que tem para esse livro de ensino fundamental, tem o livro do ensino médio também, meu lá, que tem a playlist também, com um monte de questões, um monte delas sobre conjuntos. Então, fica à vontade. Um garoto fez o seguinte percurso sobre a reta numerada. A partir do 0, ele caminha 5 unidades no sentido positivo. E em seguida, anda 7 unidades no sentido negativo. Determine o ponto em que se encontra o garoto após esse percurso. 5 no sentido positivo e 7 no sentido negativo. Então, aqui, bom, a gente vai ter que desenhar, tá? Vamos desenhar a reta aqui. Porque esse tipo de questão é assim, é desenho. Deixa eu tirar um pouco do zoom. É os desenhos, tem que desenhar. Vamos organizar aqui. Tá, lindo. Então ele estava no 0, né? Estava na origem da brincadeira. Então, aqui. Deixa eu só ver se está certo. A partir do 0 ele caminha 5 unidades em sentido positivo, tá? Então vamos fazer isso, pô. Então, 1, 2, 3, 4, 5.
Então ele veio parar aqui. 5, exatamente. Estava no 0, caminhou 5 para o sentido positivo, veio parar aqui, 5 unidades. Muito bem. E aí ele caminhou 7 no negativo, né? E em seguida anda 7 unidades no sentido negativo. Tá, então. Muito bem, então ele anda 1, 2, né? Ele estava no 5 quieto aqui. Então ele andou 1 unidade, voltou pro 4, 2 unidades pro 3, 3 unidades pro 2, 4 unidades pro 1, 5 unidades. Ele veio parar no 0 de novo. 6 unidades no menos 1, 7 unidades, veio parar no menos 2. Então é isso. Só essas duas aqui eu risquei aqui, né? Mas é isso. Então esse foi o caminho do rapaz. Então a distância aí, ó, 1 unidade, 2, o trajeto dele percorrido, né? Como se fosse metros, né? Andou 3, 4, 5 metros. Aí distância percorrida 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ele andou 5 metros para cá, mais 7 daria 12 metros. A distância que ele percorreria. Mas a posição que ele se encontra, né, é essa. Não tem nada a ver com a distância. Por enquanto. Enfim, tá, entendemos. Então ele veio parar no menos 2. Só isso. Só isso por enquanto. É isso? Sério? Não, volta lá. É isso? É? Tá bom. Tá bom, quem sou eu pra discutir? 1h52 e a gente tem testes pra fazer. Opa, temos testes e parecem ser bem interessantes. Então o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente já começa resolvendo esses testes e ver se a coisa segue, né, no mesmo padrão de sempre, vendo a parte mais relevante das questões para fazer. Quando o assunto for novo, quando for coisas que a gente já viu, que o autor só está relembrando, e a gente pula, não tem sentido nenhum ficar repetindo 30 vezes o mesmo assunto. Então, muitíssimo obrigado pela sua companhia, e a gente se encontra por aí em qualquer canto da internet. Até mais.